eu também sou professor. Eu estou no momento como coordenadora da escola, mas eu sou professora. E como foi que eu vim parar aqui, né? Como foi que eu me tornei professora? Como foi que eu me tornei coordenadora pedagógica? Vocês querem saber como foi? Sim. Alguém aqui quer ser coordenador de uma escola algum dia? Olha, quer? Não? Doutor, muito bem. E alguém aqui quer ser professor? Pois pronto. Só meninos. Pois agora vamos prestar aqui atenção, tá certo? Eu sou veterinária. Pronto, eu vou contar pra vocês desde quando eu nasci. Pronto, nasci aqui em Piripiri, tá certo? Meu pai e minha mãe. Meu pai do interior da Brasileira. Alguém já ouviu falar aqui na cidade brasileira, aqui vizinha? Já? Pronto, meu pai, ele é de Brasileira, do interior de Brasileira. E conheceu minha mãe, né? E aí eles vieram morar aqui em Piripiri, eles se casaram, vieram morar aqui em Piripiri. E eu sou a primeira filha deles, tiveram 2 filhas, eu e minha irmã mais nova. E eu tenho uma irmã. E aí a minha mãe, ela é professora. A minha mãe é professora, certo? E aí eu desde criança, sim, sempre tive contato com essa parte da educação. Quando eu era muito pequena, às vezes a minha mãe, ela dava aula aqui nas escolas do município. E aí às vezes talvez ela foi até professora de algum pai aqui, de alguma mãe de vocês. Viu? Eu era pequena e às vezes ela me levava na escola, porque ela não tinha com quem me deixar. E aí eu ia para a escola com ela, eu já era naquele ambiente da escola, às vezes estudava na mesma escola que ela dava aula, né? Então eu sempre fui dentro do ambiente escolar, né? E aí ela também dava aula em casa, dava aula de reforço também, certo? Então eu cresci ali, quando eu era criança eu brincava eu gostava de brincar de ser professora, de dar aula. Tinha um quadro pequenininho em casa, né, que a minha mãe é professora, e aí eu já brincava de ser professora, né? E aí eu fui crescendo, né? Estudei nas escolas daqui, você já ouviu falar no Arco-Íris? No Círculo Operário, no Padre Freitas. E aí quando eu fui para o ensino, a partir do 6º ano, eu fui estudar no José Narciso. E lá eu terminei o ensino médio, estudei lá um tempão, no José Narciso. E aí quando eu terminei, né, eu já tinha 17 anos, estava terminando o ensino médio. Aí quando a gente terminar o 3º ano, pronto, a gente vai agora para onde? Para a universidade, né? E aí você tem onde você tem que escolher o curso que você quer. Se você quer estudar pedagogia para ser professor, medicina para ser médico, se você vai querer fazer enfermagem. Mas para chegar lá, você tem que estudar, né? Vocês têm que aproveitar que esse momento que vocês estão tendo, porque como o professor João Batista disse, aqui nós somos privilegiados, nem todo mundo tem essa oportunidade, infelizmente. Tem criança que não tem condições de ir para a escola, do pai levar para a escola, que não teve, né? Teve muita dificuldade. E aqui não, aqui todo mundo mora perto da escola. Como o professor disse, a escola tem uma estrutura muito boa, tem ar-condicionado, os livros a gente ganha, né? A gente ganha, o pai não precisa comprar os livros. Então a gente tem que aproveitar, tem que vir para a escola todo dia, tem que gostar de estudar. Mas eu tenho preguiça. Estudar é ruim, mas a gente tem que aprender desde criança que não é ruim, mas é preciso. E estudar não é ruim, quando você se acostuma, você vê que é bom. Ler é bom, aprender é bom, é tão bom aprender, ter conhecimento, viu? É muito ruim você não aprender, não saber de nada, não saber ler e escrever. Imagina você chegar num lugar e não saber o que está escrito nas paredes, não chegar num restaurante e não saber o que está escrito no cardápio para pedir uma comida. Então é muito ruim não ter educação, não ter oportunidade. Vocês têm que valorizar desde sempre. Não pode faltar escola, tem que ler os livros, tem que estudar o conteúdo que o professor passa para vocês, tá bom? E foi assim, foi estudando, passando de ano.
bonito. E eu fui e aí eu queria ser pedagoga, queria ser professor. E aí eu passei no vestibular aqui na UESP, aqui em Piripiri, né? Graças a Deus tudo foi aqui em Piripiri, nunca precisei sair para estudar em outro lugar. Me formei aqui na UESP. E quando eu ainda estava no curso de pedagogia, teve um concurso público para ser professor. Porque o professor estar aqui também, né? Ele é muito preparado, ele passa por um concurso que muitas pessoas, dezenas, centenas de pessoas fazem um concurso por uma vaga. E ele, entre várias pessoas, passou no concurso ou no teste seletivo, como foi o caso do professor, para estar aqui. Muitas pessoas queriam estar aqui, né? Mas poucas conseguem. E é tudo através do estudo, tá bom? E aí, assim que eu consegui, estudei, passei no vestibular e estudei, passei no concurso, tudo no mesmo ano, viu, professor? 2006. 2006 eu passei, porque naquela época, hoje em dia tem que estar cursando disso até o período, né? 6º período. Naquela época não especificava o período, só dizia que a gente tinha que estar cursando. E ainda estava no primeiro período, quando surgiu o concurso aqui em 2006, eu passei. E aí, graças a Deus, né? Aí eu fui dar aula. Gostava muito de dar aula. E aí eu também tive a oportunidade de começar a alfabetizar, né? Eu era professora da educação infantil, mas no pré-2 a gente já alfabetiza. E aí eu me encantei pela alfabetização. A coisa mais importante, se você me perguntar hoje em dia, a coisa mais importante que eu já fiz na minha vida, eu vou dizer, foi ensinar uma criança, uma pessoa a ler e escrever. E aí toda vez eu dei aula no pré-1, no pré-1 não é muito questão de alfabetização, mas no pré-2 é. E aí, quando eu estava no pré-2, toda vez que um aluno meu aprendia a ler e escrever, eu chorava de felicidade, de emoção. Eu via aquela criança lá, vocês lembram quando vocês estavam lá no pré-2, aprendendo a ler e escrever? E aí eu via aquela criança, mãezinha, chegar sem conhecer uma letra, sem conhecer um numeral. E aí é um processo. Ela vai aprendendo as letras, juntando as sílabas, e aí quando você vê, ela já está lendo. E ler é uma coisa tão importante, só quem não sabe ler sabe a importância disso, né? E aí eu acho tão importante isso, né? E aí toda vez que eu via meus alunos começando a ler, eu começava a chorar, era uma emoção, uma alegria tão grande, que eu começava a chorar de tanta felicidade. E aí, há 2 anos atrás, eu fui convidada para estar aqui como coordenadora, certo? Depois de 16 anos de sala de aula, eu fui chamada para ser coordenadora. E eu gosto muito de ser coordenadora, é um desafio, não é fácil, mas eu estou gostando e estou aprendendo muito, continuo aprendendo. A gente nunca para de aprender e de estudar, né, professor? Então é um desafio, eu estou aprendendo muito nessa função, mas o que eu sou mesmo